Este projeto recebeu o patrocínio da Prefeitura Municipal de Brusque através da Fundação Cultural de Brusque com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura no ano de 2021. O romantismo europeu não apresenta as mesmas características ao longo do período e também em toda a Europa. Aos poucos, ele vai se encaminhando para a exaustão das grandes formas orquestrais e também dos princípios tonais do campo harmônico. Por isso é muito complicado falar de uma forma genérica deste movimento tão intenso e que apresenta características diferenciadas de um país para o outro e até mesmo entre compositores da mesma nação. A identidade nacional começa a se tornar forte em todo o romantismo, com o estabelecimento das diversas línguas como elementos fonéticos aceitos no mundo ocidental. As fronteiras começam a ganhar definições mais claras por meio das repúblicas que vão se constituindo no final do século XIX. E os compositores, aos poucos, começam a fazer uma imersão mais profunda nas sonoridades dos seus países e nas histórias que são características de suas culturas. Os grandes centros urbanos, que aos poucos foram se tornando muito populosos graças às revoluções industriais desde o século XVII, passam a ser vistos como fundamentos de um modo de vida sem sentido. Os românticos começam a apregoar a fuga deste mundo agitado e barulhento para a ida ao campo, para a floresta. Não como uma opção de realidade, mas como uma fuga para um mundo ideal, que na verdade não existe, pois o campo sempre foi o local do trabalho braçal e não da vida plena e inspiradora que eles apregoavam. Muitas composições passam a retratar a angústia existencial dos grandes centros e a contraposição do idealismo da fuga bucólica. Tchaikovsky é um dos compositores russos que busca uma identidade europeia através dos elementos da linguagem musical ocidental. Contudo, sua biografia de contínuos conflitos pessoais costuma imprimir um sentimento de sofrimento constante, que se expressa pela obstinação de algumas notas. Na Chanson triste, ou seja, Canção Triste, a melodia apresenta uma nota melódica obstinada, em contraposição a um cromatismo na região grave, que ao mesmo tempo em que não permite a inércia melódica, também parece criar um certo aperto emocional por meio de seu movimento descendente e ascendente. Pode-se perceber que a obstinação melódica desencadeia esse movimento obstinado do baixo na busca de resolver este conflito. Nem mesmo a parte central da música, que aponta para um conforto momentâneo, consegue diminuir a dor intrínseca do existir. Ao final, parece que a resignação se torna a grande solução para o impasse apresentado pelo compositor. Brahms é um dos compositores alemães mais
exuberantes do período romântico. Ele se dedica a uma tradição do romantismo que é a criação de inúmeras coletâneas de música para piano. Dentre elas, encontramos esta linda valsa em Lá bemol, que apresenta o lirismo das suas melodias e a influência do pensamento romântico, que se reflete na sua melancolia e no seu caráter bucólico. O período romântico apresenta uma forte aproximação da música de concerto para com o cotidiano musical popular. Em sua Canção dos Marinheiros, uma pequena peça para piano transcrita para a Orquestra Filarmonia Brusque, o compositor norueguês Edvard Grieg traz a influência musical dos tradicionais cantos de marinheiros. No caso da Noruega, uma atividade amplamente difundida como tradição histórica de seu povo. Os compositores românticos buscam na tradição histórica do seu povo muitas das inspirações para a criação de suas obras. Richard Wagner foi um dos pilares da reestruturação da ópera romântica na Europa com suas ideias cênico-musicais. Com um forte apelo nacionalista, ele leva para o palco a mitologia e a tradição nórdica alemã. Em sua ópera Os Mestres Cantores, ele narra um período da vida de Hans Sachs, um importante compositor renascentista alemão e integrante da Corporação Musical de Nuremberg. O trecho que integra este repertório é a cena inicial da ópera, onde uma melodia do próprio Hans Sachs foi harmonizada por Wagner em estilo coral. Fauré é um compositor francês que mantém algumas características do movimento de seu país. Um romantismo mais introspectivo, sustentado por uma técnica apurada na composição e na orquestração. A Sicilienne nos apresenta uma de suas particularidades, uma linha melódica expressiva e uma harmonia que nos recorda o modalismo renascentista. A atmosfera desta peça musical nos aponta para as grandes transformações estéticas que estão por vir na França com o impressionismo e toda a vanguarda artística da Europa. O romantismo, ao valorizar uma gama muito ampla de sentimentos e impulsos individuais, também contribui para o surgimento de um sentimento de identidade cultural dos diversos países em formação. O orgulho de pertencer a um determinado povo e a uma determinada expressão cultural se manifesta no movimento nacionalista romântico, que se inicia na Europa e também vem aos países sul-americanos como o Brasil. Na região da antiga Tchecoslováquia surge um dos maiores compositores nacionalistas europeus, Antonín Dvořák. Sua música está impregnada de identidade musical do seu povo, principalmente através de suas danças. O segundo movimento de sua última sinfonia nos apresenta um tema musical repleto destas características, bem como nos remete a um bosque dos países eslavos. A serenidade deste trecho não só confirma o romantismo em seu estágio mais avançado, como remete a uma identidade com a cultura da região da Boêmia, suas danças e contos folclóricos.
Enquanto o nacionalismo europeu se afirmava com base nas suas tradições locais, surge no Brasil um nacionalismo com personagens caracteristicamente brasileiros, mas com identidade europeia. Carlos Gomes se dedica à composição de música brasileira sob total influência do compositor italiano Giuseppe Verdi. A língua brasileira começa a ser amplamente usada nas canções de concerto, enquanto que o italiano permanece como a língua oficial das óperas. Nesta versão instrumental da canção Quem Sabe, é apresentada de forma clara a influência italiana, não só na elaboração melódica, quanto na organização formal e rítmica. Características estas que aos poucos começam a sumir nas obras dos compositores seguintes. Batuque é um trecho da primeira suíte brasileira composta por Alberto Nepomuceno para piano. Ele compôs com características rítmicas que se baseiam nas células do batuque africano, que se ouvia na periferia do Rio de Janeiro. Tanto a música de concerto quanto a música popular começam aos poucos a integrar estes elementos próprios da cultura afro-brasileira nas composições autorais. Na peça Batuque, percebemos como o compositor brasileiro busca resgatar elementos nacionais mesclados com o rigor formal da música europeia. Não podemos esquecer que as regras de composição não seguem os padrões afro-brasileiros, impregnados da improvisação, e sim as estruturas europeias, como no caso das suítes. Lourenço Fernandes apresenta as mesmas características formais do nacionalismo brasileiro de Alberto Nepomuceno, ao organizar as composições com temas brasileiros dentro da forma suíte. Contudo, ele avança mais para o interior do Brasil e resgata sonoridades folclóricas, como a toada e o cateretê. Na peça Ponteio, Lourenço Fernandes nos apresenta uma música recortada por melodias de diversos tamanhos, característica principal do ponteio do músico do interior do Brasil, que vai apresentando ideias melódicas a partir do improviso. Na toada e no cateretê, podemos perceber a divisão rítmica do compasso binário no esquema 3,
2-3-2, que é característica de várias manifestações populares no Brasil. Além desta característica rítmica, podemos perceber no cateretê a influência sertaneja do interior do Brasil, através de sua melodia a duas vozes em terças consecutivas.